Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez, um excelente dia, cheio da presença e da graça do Senhor. Hoje nós, então, encerramos aí o livro de Jeremias. Hoje nós nos encontramos no capítulo 52. E o capítulo 52 é um capítulo triste, né? Ele traz um final triste. Sim, os últimos versículos trazem um alento, uma esperança, algo que a gente consegue ainda vislumbrar tudo aquilo que vai acontecer, tudo aquilo que vai se dar, mas é um capítulo onde nós vemos o resultado da desobediência do povo, o resultado de pessoas que colocam Deus à prova, que por simplesmente pelo fato de querer colocar, né? Pessoas que são muitas vezes direcionadas muito mais pelo seu coração, pela sua vontade, do que realmente por Deus. E isso nós vemos Israel fazendo isso. E olha que por muitos momentos Deus foi alertando esse povo, prosperando esse povo, abençoando esse povo, disciplinando esse povo, para que não precisasse chegar a esse fim. Não havia uma necessidade, porque Deus foi dando possibilidades, Deus foi dando condições, mas nós vemos que quando chegou ao final, é importante perceber que quando nós encerramos o nosso capítulo de ontem, o capítulo 51, a última frase do capítulo 51 diz: até aqui as palavras de Jeremias. Então o capítulo 52 está como Jeremias, mas não foi Jeremias que o disse. Alguns vão entender que esse foi o escriba, aquele porque os profetas eles não paravam, eles não pegavam na caneta para escrever. Eles tinham os seus assessores que iriam escrevendo, que escreviam aquilo que eles iam ditando. Então, a grande maioria entende que quem escreveu esse capítulo 52 foi o ajudante, o escriba, né, de Jeremias, porque Jeremias morre. Então ele entende que isso aqui precisava ser acrescentado para trazer o fechamento, né, de toda a situação. E nós vemos como terminou Jerusalém, como tudo aconteceu, como a desobediência, a prova, o questionamento, tudo aquilo levou o povo. Então nós vamos ver que o versículo 11 vai dizer que Zedequias foi levado para a Babilônia e lá foi vazado seus olhos, furaram seus olhos, numa ideia de, numa aquela visão de que você não tem visão, você não sabe o que você está fazendo, né? Então, algumas situações, vamos dizer, né, que vazou os olhos de Zedequias, versículo 11, atou-os com duas cadeiras de bronze, levou a Babilônia e os conservou no cárcere até o dia da sua morte. Então, a mesma coisa fizeram com o templo, né, foram destruindo, né? O texto vai dizer que os que queimaram, né, o versículo 13 diz, e queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Tudo aquilo que era o referencial de Deus, tudo aquilo que trazia a ideia da presença de Deus, que Deus havia abençoado esse povo, agora não existe mais. Tudo foi destruído. Por quê? Porque o povo não valorizou. Não sei se você parar para pensar, se pararmos hoje juntos para pensar, será que existe alguma coisa que nós não valorizamos como deveria e perdemos? E depois falando, poxa, eu deveria ter dado mais atenção a isso? Eu creio que foi isso que acontece com Jerusalém, né? Onde o pecado, o questionamento, a falta de direcionamento, e olha que não era a falta de direcionamento porque não ouviam Deus, porque não quiseram. Assim como nós estudamos Isaías, a mesma coisa, o povo não quis. O cara conversou com alguém que não quer entender algo, e assim, o povo não quis. Só que Deus ainda na sua infinita misericórdia ainda traz um alento, traz uma esperança quando nós lemos a partir do versículo 31, que diz, olha o que diz, no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que os dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte durante os dias da sua vida. Então nós vemos ainda Deus mais uma vez
trabalhando com esse povo. Mais uma vez, Deus dando uma esperança. Nabucodonosor morreu, então esse homem aqui, né, Evil Merodach, assume, e quando ele assume, o texto não explica o porquê, mas a gente sabe que de repente a direção de Deus, de repente não, a direção de Deus, ele não simplesmente liberta Joaquim, mas ele dá uma posição de honra. Então assim, há esperança quando nós nos dobrarmos diante do Senhor e entendemos que é Deus que faz, que é Deus que age. Então, por mais que as coisas possam estar difíceis, não é hora de olhar para trás, não é hora de desistir, pelo contrário, é hora de continuar avançando, crendo que Deus tem. Se não for para avançar, é pelo menos hora de parar, nos prostrar diante do Senhor e esperar a direção da parte dele. Que Deus abençoe, no nome de Jesus, fiquem todos com Deus.